Olá, 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 muito boa tarde, sejam bem-vindos de volta. Olha quem chegou, estava aqui ontem, chegou agora à tarde. E aí, Cheguei. Gana, hein? Milena Barreto, boa tarde, tudo bem com você? Muito boa tarde, tudo jóia, tudo ótimo, no ritmo da Jovem Advocacia. No ritmo da Jovem Advocacia e também dos alunos de Direito. Exatamente, cumprimentar todos que estão com a gente, dizer que é rápido e caceteiro, que a gente já começa trazendo conteúdo e informação, porque eles estão já conectados com a gente para esse próximo painel, conosco, né, sim. Gana? Já estão conosco aqui. Nós vamos receber esse primeiro painel para falar sobre, deixa eu pegar minha pesca, se você quiser pegar sua pesca, também fica à vontade. Como empreender e gerir a advocacia em tempos de pandemia. Que tema, hein? Importantíssimo. Importantíssimo para o jovem advogado, para o novo advogado, saber, nesses tempos de pandemia, de que forma ele pode gerir o seu negócio, porque, bem ou mal, a advocacia também é um grande negócio, um grande empreendedorismo. Exatamente. Direito empresarial e outros assuntos serão tratados aqui. A gente convida você para o debate. Não será palestras, cada um isoladamente, não. Os convidados estarão aqui conectados pelo Zoom. Dr. Lucas estará aqui presencialmente e a gente vai também ter a oportunidade de ler sua mensagem. Então vamos convidar logo, né? Doutora Thaísa Prado e doutor Maurício Lee, aqui pelo Zoom. Coloca aqui o mosaico para a gente cumprimentá-los. Boa tarde. Joia, sejam bem-vindos. E aqui presencial, Gana, quem é que chega? Por favor, pode convidá-lo. Doutor Lucas Biondi, por favor, adentra nosso recinto, seu nosso convidado presencial. Seja muito bem-vindo, sente, fique à vontade, meu amigo Gana também. Ali ao lado a gente tem uma extensão do nosso estúdio e é para lá que eu vou para fazer essa conexão com você que está em casa e com os nossos convidados para esse espaço aqui, seguir todos os protocolos sanitários. Vem com a gente, vamos começar, Gana. Vamos lá. Bom, deixa eu dar meu boa tarde, doutor Lucas, doutor Maurício, doutora Tássia. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso segundo congresso online da Jovem Advocacia Baiana. Vou pedir primeiro para falar com as mulheres, se vocês me permitirem, e a resposta do nosso boa tarde. Doutora Tássia, boa tarde, tudo bem com a senhora? Boa tarde, boa tarde. Uma honra estar aqui mais uma vez, mais um ano com vocês. Tenho certeza que será um painel surpreendente. Doutor Lucas, muito boa tarde agora. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todo mundo, a todos que nos assistem. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Tássia. É um prazer fazer parte desse painel com amigos e pessoas tão competentes. Doutor Maurício Lee, secretário adjunto-geral da AB Bahia. O nosso muito boa tarde para o senhor. Tudo bem, doutor Maurício? Tudo bem, Gana. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando de forma especial a esses dois ilustres palestrantes de hoje, com quem eu tenho a honra de dividir essa bancada, Tássia Prado, Lucas Biondi, cumprimentando também Milena Barreto e Luiz Gana, esses dois âncoras que já se tornaram referência para a OAB Bahia. Estamos aqui à disposição de vocês. Eita, que bacana, viu, receber esses cumprimentos. Vamos já começar o nosso bate-papo. Quero saber um pouquinho de você, doutor Maurício Lee, como é que estão esses desafios aí, né, para a advocacia nesse momento pandêmico? O que é que o senhor tem para dizer para a jovem advocacia se encorajar cada vez mais? Milena, essa é uma pergunta um tanto quanto difícil de responder, porque, assim, eu acho que a advocacia, ela vem vivenciando transformações ao longo de vários anos, tá? Antes mesmo da pandemia, nós já estávamos tendo que nos reinventar diante de todos os avanços mercadológicos, tecnológicos que já vinham acontecendo. E, obviamente, que com a pandemia, muitas coisas que levariam ainda meses e anos para acontecer, aconteceram de uma forma muito mais rápida, muito mais breve do que nós estávamos aqui imaginando. Mas penso eu que para que a gente possa caminhar, né, na advocacia, a gente de fato vai ter que entender os movimentos do mercado, ver de que forma nós devemos nos posicionar, de que forma nós devemos reinventar a nossa profissão, e isso para mim é o que há de mais fundamental nos dias atuais. Obviamente que a pergunta, ela a resposta da sua pergunta não se restringe apenas a isso, mas eu digo a vocês o seguinte, que por mais que a gente tenha um pouco mais de vivência, um pouco mais de experiência na vida profissional, e por mais que a gente já tenha vivido e superado alguns desafios que a profissão nos impôs ao longo do tempo, hoje nos restam, às vezes, mais dúvidas do que certeza sobre o futuro da nossa profissão e o futuro do exercício profissional.
Mas é isso aí que eu acho que a gente vai debater hoje, e eu tenho muito a aprender com Tássia e com o Lucas Viones também. Agora, já que a gente está falando sobre essa questão do aprendizado, e para o estudante de direito e para o jovem advogado que está nos assistindo agora, eu queria começar esse bate-papo aqui entre nós quatro, ou melhor, entre nós cinco, perdoe, falando dos desafios atuais da advocacia. Você sabe que isso é uma coisa que é bastante recorrente hoje no meio jurídico, falar sobre os desafios atuais. Existem diversas formas de pensamento, diversas formas de se colocar esses desafios que estão acontecendo. Eu queria que vocês pudessem, que a gente pudesse começar a debater aqui sobre como identificar e como enfrentar. Como é que a gente consegue identificar isso? Eu queria que vocês pudessem me dizer, até para eu e Milena aqui podermos fazer um contraponto em relação à posição que vocês vão colocar a respeito disso. Por favor. Doutora, com a senhora a palavra, por gentileza. Muito obrigada, muito obrigada. Quando a gente fala das dificuldades da advocacia, e aí principalmente da jovem advocacia, eu ainda sou jovem advocacia, meu último ano de jovem advocacia, mas é muito importante a gente entender que as dificuldades, muitas serão sempre iguais a todos os advogados e advogadas, independente da região, mas nós sempre teremos algumas dificuldades específicas, a depender da área, a depender da região que você está, a depender do momento que você está hoje. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: não são as suas condições, mas as suas decisões que determinarão o seu futuro. E quando a gente fala de dificuldade na advocacia, dificuldade em empreender na advocacia, em se destacar na advocacia, em dar certo na advocacia, eu acho que a nossa primeira dificuldade é decidir quem eu quero ser na advocacia, decidir onde eu quero chegar na advocacia, decidir qual área eu quero atuar na advocacia, decidir para quem eu quero atuar, se eu quero ser um advogado empregado, se eu quero ser um advogado, uma advogada associada, se eu quero ter o meu próprio escritório, se eu quero fazer parceria, se eu quero ter sociedade. Então, o decidir é muito difícil. E é muito difícil porque é normal a gente ter medo do novo. Quando o doutor Maurício vem e fala assim, olha, apesar de ter uma experiência, apesar de já estar há mais tempo, a gente continua tendo dúvidas. Isso é real. Durante a pandemia, eu falo que, graças a Deus, assim, foi durante a pandemia que o meu escritório mais cresceu. Isso porque eu aprendi com quem já tem experiência que, quando chegar a crise, a gente tem que parar e falar, o que eu vou fazer agora? Eu lembro, em março, eu estava no meu escritório de Brasília, tentando voltar para Santos. Eu morava em Santos e eu não estava conseguindo, porque os voos já estavam sendo cancelados. E eu lembro que começou a me ligar cliente, eu atuo para a empresa, então, doutora Tássia, a gente não vai ter como pagar, doutora Tássia, a empresa vai fechar, doutora Tássia, o que eu faço com os empregados? E eu parei e falei, o que eu faço? O que eu decido? Que tipo de advogada eu quero ser? Qual é a minha missão na advocacia? O que eu quero fazer? Como eu continuo esse sonho? Porque a advocacia é o nosso sonho, é o nosso ganha-pão. Então, a principal dificuldade que eu tive, e que eu acho que até hoje eu tenho, é a questão da decisão. Tá, então você já trouxe aqui, você identificou um desafio, que é decidir algo. Como que eu decido? Como que eu venço isso? Com planejamento. Então, quando eu planejo quem eu quero ser, onde eu quero chegar, o que eu quero daqui 3 anos, o que eu quero daqui 5 anos, ainda que no meio do caminho tudo isso mude, ainda que no meio do caminho a gente precise adaptar os nossos sonhos, adaptar os nossos objetivos, mas ter planejamento é muito importante. E mais ainda, acho que Lucas e Maurício vão concordar comigo, tá tudo bem no meio do caminho a gente querer mudar a rota. Eu acho que o grande peso que colocaram na jovem advocacia é: você vai escolher algo hoje, você vai fazer isso pelo resto da sua vida e ponto. Não, pode ser que no meio do caminho você fale, cara, não é isso que eu quero. Eu acho que eu vou mudar de área. Eu acho que a minha missão mudou, o meu propósito mudou. Tá tudo bem. Quando a gente vem com o peso de eu não vou poder mudar, isso é um peso muito grande, isso é um fardo muito grande. Tá tudo bem se no meio do caminho a gente falar, eu vou mudar o caminho do Waze, eu vou colocar um outro caminho no GPS. Então, eu acho que identificar esse desafio de decidir é a principal coisa e se planejar para vencer a cada dia esse desafio.
Agora, doutora, um aspecto importante nisso aí, e aí, só para isso, a fala da senhora, e aí eu vou colocar dessa forma, doutor Maurício, para o senhor não me entenda mal, e aí os advogados que já têm um grande tempo de atuação no mercado, falei bonito, você percebeu, né? Foi uma fala tranquila. Os advogados que já têm grande atuação... Ótimo, obrigado, viu? De nada. Os advogados que já têm grande tempo no mercado... Isso tá vermelho, não sei porquê. Esse grande tempo do mercado... o questionamento do jovem advogado, eu acho que normalmente e aí eu estou num achismo, existe uma regra que diz quem acha não acha nada. Mas você começa sempre nas áreas que você mais comumente ouve na faculdade, né? Existe uma área padrão, não vou citar aqui para não desmerecer os meus amigos de outras áreas, mas existe aquelas duas áreas padrão, que você já sai, ou você vai ser uma coisa, ou você vai para outra área. A senhora fala sobre o decorrer do tempo em conseguir mudar. Deixa eu saber de Maurício aqui e de Lucas aqui, vocês conseguiram isso também? Você quando começou e a sua advocacia vem do que está até hoje, doutor Lucas, doutor Maurício, sempre foi empresarial? Sempre foi dessa área? Ou lá atrás começamos de um jeito, caminhamos de outro e estamos hoje de outra forma? Vou botar esse questionamento a vocês aqui, por favor. Fica à vontade, doutor. Bom, sua pergunta é muito boa, Luiz, pelo seguinte... Tássia colocou com muita propriedade que no meio do caminho você pode eventualmente perder a identificação com a área, eventualmente observar que aquela área que você tinha um interesse, ela não é mais uma área tão atrativa, você tem uma baixa demanda de clientes. Em relação à sua pergunta específica, se eu dei um cavalo de pau no meio da carreira, eu não fiz isso. Mas o que foi que aconteceu comigo, e talvez tenha sido a mesma coisa com o Maurício, até porque o Maurício tem um pouquinho a mais de tempo do que eu na advocacia, Maurício, né? Bom, o que é que acontece? Como você bem falou, Luiz, todo mundo sai da faculdade, basicamente ali ao redor do direito civil, ao redor do direito do trabalho e alguns ao redor do direito penal, que são as três, basicamente, áreas mais tradicionais da faculdade de direito. Eu, como muitos, como o Maurício, por exemplo, fui para o direito civil. Isso significa que você vai para aquele mundo do Código Civil com todas as áreas. O que foi que aconteceu, na verdade, ao longo da minha carreira? Eu fui calibrando o meu foco. Eu fui identificando áreas de interesse, que eram áreas que eu identifiquei como oportunidades, e também, obviamente, áreas que eu tinha, que me interessavam do ponto de vista intelectual, do ponto de vista teórico, e para elas eu fui migrando. Nesse caminho, nessa escalada, algumas coisas que eu fazia, eu fui deixando de fazer, algumas outras coisas também que acrescentavam valor para aquilo que eu fazia, eu também fui trazendo para o nosso portfólio, mas basicamente foi um processo de aprimoramento. Óbvio que, como Tássia falou, você está no meio do caminho, se você está vendo que não... Você está olhando para frente, você não está vendo um fim, você não está vendo a sua meta se aproximar, você tem mais que mudar e ir em busca daquilo que vai lhe fazer bem do ponto de vista profissional e bem do ponto de vista pessoal. Mas é como Tássia também colocou, com preparo, com planejamento, porque não adianta você decidir mudar e mudar por mudar. Você tem que mudar para chegar em algum lugar. Agora, doutor Lucas, doutora Tássia, doutor que estão aqui com a gente, Ganem, eu acho que nesse momento desse diálogo a gente pensa naquela palavra-chave em todas as profissões, que é o empreendedorismo e também saber gerir, né, essa carreira e essas opções. Seriam essas as palavras-chave para decisões nesse segmento do que a gente tem dito aqui? Doutor Maurício. Quem responde? Você. O senhor. O decano. Autoridade. Não. Veja bem, eu acho, Milena, a sua pergunta também muito pertinente. Eu queria voltar um pouco apenas ao comentário da doutora Tássia e também de Lucas sobre a questão dos rumos, né? Obviamente, independentemente do tempo que você tem de formatura, o tempo que você tem de profissão, a todo instante você tem que estar revisitando a sua origem, revisitando o seu mercado, revisitando os seus clientes, revisitando o seu objetivo de futuro. Então, eu não acho que seja nenhum demérito para ninguém, em nenhuma profissão, muito menos no direito, que haja essa revisitação, né? Aliás, eu acho até salutar, acho muito importante que aconteça.
Imagine se a gente não faz isso, as pessoas da minha geração, que trabalharam com fax, que trabalharam com processos 100% físicos, né? Como eles se adaptariam a essa nova realidade que nós estamos vivendo, ainda mais agora, com audiências telepresenciais, sustentações orais, enfim. Então, eu acho que, de fato, essa reinvenção é necessária. E sim, Milena, eu acho que para que a gente possa sobreviver ao mercado, eu costumo dizer exatamente isso, que esses mecanismos de sobrevivência do mercado não só repercutem no caminho pessoal, mas, sobretudo, no caminho do próprio escritório, é que você sempre tenha em mente, sobretudo, as ferramentas de gestão, todos os meios de gestão que estão disponíveis na nossa área, mas também que a gente mantenha sempre viva na nossa estrutura essa necessidade e a importância que deve ser dada à questão do empreendedorismo. E quando se fala de empreender, as pessoas acham muitas vezes que é só ter um negócio novo. Não é. Doutor Maurício, é você saber ter um negócio novo. Deixa eu te cortar aqui. É você saber mudar os rumos do seu próprio negócio. Empreender é você estar aberto a novas possibilidades. Doutor Maurício, deixa eu lhe fazer essa pergunta aqui. Eu tenho que aproveitar esse momento e perguntar. A advocacia também pode ser vista, deve ser vista como empreendedorismo? Gana, eu não tenho dúvida quanto a isso, não tenho nenhuma dúvida. A cada ano que passa, eu tenho mais certeza sobre isso. Eu acho que a advocacia hoje, ele é um negócio, sim. Obviamente que a gente não está falando de um negócio mercantilizado, até porque nós temos regras éticas que precisam ser existe uma limitação ética para alguma parte da nossa atuação, mas acho que nas ferramentas de você empreender, todas elas podem ser muito bem utilizadas também na advocacia, também nos escritórios de advocacia. Eu aguardo manifestação dos outros senhores aqui, por favor. Posso? Deve, por favor, doutor. Vamos lá. Como o Maurício falou, a advocacia é um negócio. E um negócio como todos os outros, em que você recolhe tributos, em que você contrata pessoas, em que você assume obrigações, em que você tem metas. Você tem o seu plano, você tem um plano de negócio na advocacia. Óbvio, como o Maurício falou, você não vai transformar o seu escritório numa empresa no sentido mercantil, no sentido de praticar, de comerciar, de vender o seu serviço de forma indiscriminada. Não é isso. Porque, no final das contas, o que a gente está fazendo quando a gente monta um escritório de advocacia, especialmente o escritório de advocacia? Você falou também do advogado empregado, do advogado da empresa. Do escritório de advocacia, principalmente, que é muito do nosso público hoje, Luiz. A gente tem que também entender que, além das questões de realização pessoal, através da advocacia, a gente busca realizar os nossos planos. Não só os nossos planos profissionais, mas os nossos planos pessoais. O que você vai construir na sua carreira vai lhe beneficiar na sua vida pessoal. É dali que você tira o sustento. É no seu escritório que você contrata pessoas, você contrata outros advogados, você contrata sua equipe de colaboradores. Então é um negócio que tem que ser pensado também dessa forma, mas com a consciência ética que Maurício destacou. Você tem suas questões relacionadas à publicidade, você tem o seu compromisso ético com o trabalho que você vai desempenhar, mas você tem que pensar o seu escritório, a sua advocacia, como um negócio, e que tem que ser um negócio lucrativo, e não há nenhum problema em lucrar. Doutora. Gana. Oi. Eu queria fazer somente um breve comentário também sobre esse assunto, que é uma coisa que tanto a Tássia quanto o Lucas fizeram de ponderação, e que é muito importante que a gente deixe isso muito claro para o nosso público. Primeiro, que você precisa ser um cara que tem a vocação, você precisa decidir. Para você decidir o que você quer fazer, você precisa estar vocacionado para aquilo que você se propõe a fazer. Então, assim, não adianta você permanecer na advocacia e você ser uma pessoa frustrada, você não ser feliz fazendo aquilo que você deseja fazer, e isso vai atrapalhar todos os seus planos, porque você não vai conseguir, de fato, dar um norte à sua profissão. Então, a questão da vocação e a questão da decisão de quem você quer ser é muito importante, e obviamente que isso pode ser revisto a qualquer tempo, mas é muito importante que a pessoa primeiro saiba, não, a minha vocação é essa, eu quero perseguir isso, e lutar por isso e criar todas as estratégias possíveis para alcançar aquele objetivo. Esse era um parentezinho que eu gostaria de fazer de comentário também. Eu só queria complementar, Maurício, uma coisa, isso que você está falando é muito importante, porque da vocação e da sua atuação como advogado,
Você tem que entender a responsabilidade que você tem no momento em que você se torna o porta-voz, que você se torna alguém que está zelando e está atuando em nome de alguém. Isso é uma responsabilidade muito grande. E muitas vezes você permanecer na advocacia sem ter no seu âmago, essa identificação, saber que está atuando na área certa, que você, obviamente, está satisfeito com o caminho que você trilhou, muitas vezes você pode facilmente deixar de ter no seu rumo a responsabilidade que é você lidar e representar o direito de alguém. E aí vem você tem que estar bem consigo para você atuar bem em nome de alguém. E é bom falar, né, doutora Tássia? Quero saber também sua opinião sobre isso, mas o interessante a gente perceber é que não tem uma fórmula pronta, né? É muito de cada pessoa, de cada identificação. Exatamente, isso é muito importante a gente falar, porque diariamente eu recebo, principalmente pelo Instagram, e nós temos esse costume, a gente quer saber qual a fórmula que deu certo e eu quero aplicar aquela fórmula e pronto. Então, eu vejo o sucesso do Dr. Maurício, vejo o sucesso do Dr. Lucas, me dá a fórmula que eu quero fazer exatamente isso. Mas nós somos seres diferentes. Nós temos planos diferentes, jeitos diferentes, maneiras diferentes de lidar com as coisas e clientes diferentes. Então, eu sempre falo, muitas vezes a gente ouve falar, a advocacia está saturada, nós temos mais de 1 milhão de advogados. Sim, mas todos os dias alguém nasce, alguém casa, alguém separa, alguém abre uma empresa, alguém fecha uma empresa, alguém é contratado, alguém é demitido e, infelizmente, alguém morre. Então, todos os dias isso também acontece, é o ciclo da vida. Então, não importa a quantidade de advogados que nós teremos, o que importa é o que eu estou fazendo para o meu público específico. Existe fórmula mágica? Não existe. Vai ter algo que eu possa fazer que o Dr. Maurício fale, isso não deu certo para mim. Vai ter algo que ele fez que eu faço e eu falo, não, isso já não deu certo para mim. O que a gente tem é inspiração. Então, eu acho importante a gente se inspirar no outro, a gente aprender com o outro e a gente testar. Quando eu abri o meu próprio escritório, eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu falei, eu vou fazer teste. Estou pensando eu já tinha estagiado em vários escritórios, falei, eu vou testar aquilo daquele escritório, aquilo daquele, e a pessoa falou para mim assim, não, você não pode testar, o teste ele pode dar errado. Aí mas o teste pode dar certo. Mas pode dar errado. Mas pode dar certo. Então, não tem fórmula, tem teste, tem adaptação, tem reconhecer quem eu sou. A gente tem que reconhecer que 2 pessoas podem fazer a mesma coisa, mas vai ser de maneira diferente. Eu estagiei para o ministro Luciano Castilho, que infelizmente esse mês veio a falecer, foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, atuou por anos no Tribunal Superior do Trabalho, e ele sempre me falava, Tássia, não existe nada tão igual, tão diferente do que 2 processos iguais. E ele sempre falava isso, eu não entendi. Mas se são 2 processos iguais, por que vão ser diferentes? E ao longo ali da atuação, principalmente na área recursal, a gente via que às vezes era a mesma tese, era o mesmo caso, era a mesma empresa, mas tinha uma peculiaridade. E assim é no empreender na advocacia, no gerir um escritório de advocacia. A gente sempre vai ter alguma peculiaridade. E aí nós precisamos aprender a agir com essa peculiaridade, com essas diferenças, sempre reconhecendo e aceitando o nosso jeito, aceitando a nossa peculiaridade, a nossa especialidade. Vai ter algo que você é diferente e o seu cliente, ele vai te buscar por isso. O seu cliente, ele vai se identificar com você por isso. O outro cliente vai se identificar com o outro, vai olhar para o Dr. Maurício e vai falar, eu quero o Dr. Maurício. Vai ter um que vai querer o Dr. Lucas, vai ter um que vai querer a doutora Tássia. Mas, quando a gente reconhece que somos diferentes, eu aprendo com o outro e não tem fórmula. Eu sempre brinco aqui, existe ali uma maquete, mas cada um vai adaptar essa maquete. Então, existe fórmula? Não, a gente vai ter que adaptar, talvez colocar sinal de mais em um determinado lugar, o sinal de multiplicação em outro lugar. Então, nós temos inspirações, nós temos maquetes. Mas fórmula não existe, cada escritório é cada advogado é um. Eu acho que é isso que engrandece tanto a nossa profissão, engrandece tanto a nossa classe. Somos seres diferentes, ponto.
Exatamente, respeitando a individualidade de cada um, quero dar o feedback aqui para vocês, que no chat as pessoas estão participando e concordando muito com o que vocês estão colocando. O Edson fala o seguinte: muito bom essa explanação, pois nós saímos da faculdade muitas vezes perdidos. Bruna está dizendo o seguinte: não importa a quantidade de advogados, e sim ser o advogado. E ela complementa ainda dizendo que, de fato, vocação e decisão são fatores extremamente importantes. E aí, doutor Lucas, o que é que você diria para esses participantes aqui do chat a respeito disso e como eles devem empreender, identificar a área que querem atuar? Qual dica o senhor daria? Bom, a primeira pergunta foi do Edson, a primeira consideração foi do Edson, ele falou uma coisa que é mais pura verdade. A gente sai da faculdade sabendo muito pouco do que a gente precisa fazer para a gente poder ter o nosso próprio escritório. A gente, às vezes, está mais preocupado com a atividade fim, que é entregar um bom resultado para o cliente, oferecer um serviço de qualidade. A gente esquece que tem muita coisa por trás, você tem uma infinidade de coisas que você precisa atender e conhecer para você ter um escritório, para você poder ter sua atividade. E em relação a essa identificação da área, o que eu posso dizer para as pessoas é: aproveitem a faculdade para experimentarem. Estagiem em escritórios de áreas diferentes, não se apeguem a apenas um, por mais identificação que você tenha de imediato. Não, mas eu tenho aqui, levei 2 anos e meio no mesmo escritório. Bacana. Foi interessante? Foi. Mas, eventualmente, nessa sua caminhada, você deixou de conhecer uma outra área, deixou de conhecer um outro segmento e deixou de, talvez, com isso, fazer uma descoberta de uma outra coisa, de uma outra área de interesse que poderia ser muito mais atraente para você. Então, o que é que eu digo? O momento de você experimentar e de você fazer os pequenos testes daquilo que você vai, de qual carreira, de qual caminho você vai seguir após a sua formatura, começa na faculdade. Agora, como Tássia falou, é óbvio que você depois vai poder fazer essa mudança, mas também existe um nível de compromisso naquilo que você propõe a fazer a partir do momento que você se forma, Luiz. Se você se formou, você passou pela área trabalhista, passou pela área civil, entrou na área de família, saiu, lidou um pouquinho de sucessões, foi para empresarial, aprendeu um pouquinho lá de direito societário, e você está ali: olha, eu gostei de direito societário, eu vou me formar e vou trabalhar nessa área. E aí você vai para ela. Você se forma, você monta o seu escritório, você chama um sócio ou não, enfim. Chega lá adiante, você se decepciona. Continua podendo tentar fazer uma coisa nova. Mas a dica que eu dou para começo de conversa é: ainda estudante, experimente o máximo que você puder, tenha o máximo de vivências diferentes possíveis, leia. Não necessariamente você tem que estagiar sempre na mesma área, mas tenha a cabeça aberta para tudo que está acontecendo ao seu redor. Porque, Luiz e Milena, o que a gente faz na advocacia, o que a gente faz no direito, é responder aquilo que a sociedade põe como uma necessidade que deve ser atendida. Por exemplo, quem diria até pouco tempo atrás que a gente já está nessa efervescência relacionada, por exemplo, à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, a visão empreendedora é ter aquilo que Luiz vai lembrar do que eu vou dizer agora, é ter a visão além do alcance. Verdade. É você enxergar além daquilo que está à sua frente. Então, por exemplo, quando a LGPD começou a se discutir a LGPD, a necessidade de proteção de dados pessoais, por exemplo, a visão empreendedora nos leva a analisar aquilo dali pelo viés da proteção legal, do interesse de você assegurar a proteção dos dados das pessoas, mas você também, sendo advogado e tendo o seu escritório, você começou a analisar o seguinte: o que é que eu posso, dentro da minha advocacia, fazer aqui para atender quais são as demandas que a sociedade vai me exigir daqui para frente em função da lei. Então isso já abre um novo ramo do direito. Dentro do direito digital, conjugado com outras áreas, já se abriu um campo imenso relacionado, por exemplo, à LGPD. Então, para essas pessoas que querem começar, que querem ser advogados, que querem ter uma carreira exitosa, sempre vejam além daquilo que está na sua frente. Do que é que pode derivar daquela situação, o que é que você pode identificar em termos de oferta de atuação para seus clientes. E isso tudo é para poder, tem que ter uma base. Você não pode ser um advogado reativo, você tem que ser um advogado proativo. Você tem que antecipar aquilo que o seu cliente vai necessitar, aquilo que as pessoas em geral vão necessitar e levar isso a elas. Fazer essa sensibilização para aquilo que está se tornando importante. Tenha certeza que quando você faz isso, você sai na frente. Agora,
Você sabe quando a gente fala aqui, Tássia, Maurício, Milena, Lucas, você sabe quando a gente faz uma coisa aqui, e aí eu vou passar a impressão do jovem advogado, e aí é mais ou menos um depoimento. Eu conheço raros advogados que quando saem da faculdade, quando pegam sua carteira da OAB, melhor dizendo, conheço raros, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam, que tem a mínima noção, porque a gente está falando muito sobre gerir a advocacia. Gerir no sentido de empreender do seu escritório. A mínima noção de relação de custo, de recebimentos, de pagamentos. A mínima noção. Né? Organização. Sim, também. A mínima noção. Não tem. O que acontece, e aí é essa importância que talvez os já relevantes advogados, que têm seus grandes escritórios, a respeito, você, Maurício, você aprende tudo. Eu vou falar uma brincadeira que se fala na faculdade. A primeira coisa que você aprende é tirar xerox. Você vai lá tirar a famosa xerox. Você, jovem advogado que está aí, não me deixa mentir. Você aprende a tirar xerox. Depois você vai passando, e talvez, se eu estiver enganado, me corrijam, porque vocês têm escritório. E talvez uma das poucas áreas que você não coloque o jovem advogado para estar dentro do seu escritório seja o administrativo. Talvez pouquíssimos tenham passado pelo administrativo para aprender, em princípio, já que ele não vai ter a capacidade de ter um grande número de funcionários, para aprender aquilo que ele vai necessitar nos primeiros anos de advocacia, que é gerir o próprio negócio. Estou enganado? Tem, doutor Maurício, o doutor Lucas, doutora, estou enganado? É mais ou menos por aí? Vocês passaram por isso? Eu acho que as coisas já se transformaram e estão se transformando de uma forma tão rápida que até esse exemplo do estagiário, ele já não se adapta. O estagiário hoje, basicamente, não precisa mais tirar xerox. É porque eu sou dos estagiários das antigas. Eu sou das antigas, da época do olho de Tandera. Quem sabe que é xerox mais, quem sabe que é xerox mais. Eu falei do fax, você está falando de xerox, já está denunciando sua idade, então é difícil, né? Mas o que eu quero dizer, Gana, é assim, primeiro dizer essa coisa da composição da sua própria personalidade profissional que foi falado, é muito importante, porque você, obviamente, precisa pegar tudo aquilo que for muito bom nos escritórios que você passar, nos lugares que você passar, nas experiências boas que foram vividas, mas você também tem que saber e tem que ter a inteligência emocional de também setorizar aquelas coisas que não foram tão bacanas na vida, ou que você não admira, e você transformar aquilo para que seja positivo na sua própria personalidade profissional. E isso independe realmente do tamanho do escritório, do número de advogados que você tem. Eu me recordo, uma vez eu fui numa palestra em São Paulo para falar sobre gestão, de escritórios e tal, e a pessoa que estava lá meio que querendo impor fórmulas prontas e tal, aí falou assim, não, porque nós temos escritórios pequenos, grandes médios e grandes. O escritório pequeno tem que ter 200 advogados. Quando ela falou 200 advogados, eu digo assim, pô, mas como assim 200 advogados? Uma realidade que na Bahia praticamente não existe, né, de escritório com 200 advogados. Então, a gente também tem que valorizar, respeitar a identidade de cada escritório, respeitar a identidade de cada profissional, e essa vivência empreendedora que o Lucas falou, como o exemplo da LGPD, é algo que realmente abre caminhos, né? As crises, elas fazem com que nós possamos nos reinventar, que nós possamos tentar reequilibrar o nosso negócio, mas para isso nós temos que ter visão, a gente tem que ter realmente uma adaptabilidade, a gente precisa ter esse viés de inovar, a gente precisa ter atitude, a gente precisa aproveitar as oportunidades, a gente precisa se expor a alguns riscos em determinados momentos, sim, né? Mas acima de tudo, nós precisamos ser vocacionados, decididos do que é que nós queremos para a nossa vida, e mais do que tudo, que eu acho que isso é o que se espera de todo bom profissional, é a sua qualificação, a parte técnica. Você precisa estar realmente adaptado e sempre atualizado para mostrar e apresentar para o seu cliente aquilo que é de melhor, né? Com relação à gestão, a partir do momento que eu apliquei a gestão dentro da minha estrutura do escritório, com meus sócios,
Eu digo sempre a vocês o seguinte: as pessoas precisam também saber diferenciar. A advocacia, sem sombra de dúvida, ela é a atividade principal, é a atividade fim, é o que a gente foi talhado para fazer, né? Então, a gente sabe construir tese, a gente sabe fazer audiência, a gente sabe atender cliente, obviamente que pode melhorar, a gente sabe conquistar os resultados aqui almejados pelo nosso cliente e tudo, mas a gente tem que ter as ferramentas de gestão como forma de melhorar os nossos resultados, como forma de você apresentar para o seu cliente melhores soluções e que essas melhores soluções, essa melhor eficiência, ela seja convertida em melhores lucros para o seu negócio, né? Então, hoje, se impõe que o advogado, além dessa questão técnica profissional, que ele também esteja muito antenado com questões de estratégia, com questões relativas ao mercado, constituições de processos internos dentro da sua própria estrutura, averiguando a questão dos custos. Você precisa entender qual é o cliente que está lhe dando um lucro razoável, qual é o cliente que está sugando a sua energia dentro da sua estrutura, né? Você precisa também entender muito sobre a relação com as pessoas, porque você trabalha com pessoas. Você tem uma equipe de administrativo, você tem uma equipe de advogados, uma equipe de estagiários, seus próprios sócios, seus clientes, né? Então, você precisa também aprender um pouco de que forma lidar com as pessoas e aí é que eu acho que é fenomenal, por isso que você me perguntou se a advocacia é possível empreender na advocacia, se a advocacia é um negócio. Para mim, porque a gente depende dos resultados que essa advocacia nos traz para que a gente possa conquistar os nossos objetivos, tanto financeiros quanto profissionais. Doutor Maurício, doutora Tássia, doutor Lucas Gane, a gente já está passando da metade aqui do tempo da nossa palestra e o chat está bombando, viu? Muitas pessoas participando, inclusive, Gane, já estão aqui te ensinando, tá? A Emily, ela traz o seguinte: agora é digitalizar, tá? Jovem advogado, esqueça a xerox, é digitalizar. Doutor Maurício, tá vendo aí as origens de Gane? Vamos lembrar aí, viu? Olha, ficou claro, não foi, Milena? Ficou claro. Tá, ficou claro. Tem a participação de Bruna, também muito interessante. Ela diz que acredita que os jovens advogados devem estar cientes da dinâmica do mundo moderno, ou seja, as áreas jurídicas surgem das necessidades e mudanças sociais. Diante disso, todas as áreas são importantes. A Claudine, ela traz uma pergunta para vocês que é super pertinente nessa discussão toda nossa. Vocês acreditam que a formação é que deveria ser mais variada? Com uma parte que englobasse noções básicas de gestão, porque aí ela se coloca, né, como estagiária. Quando ela era estagiária, quando ela vivenciou isso, ela sentia que os estagiários não queriam passar por isso e não entendiam também a importância de saber como funciona nos bastidores e compreender tudo isso. E ela complementa dizendo o seguinte: sair da zona de conforto, né? Buscar sempre o aperfeiçoamento para se destacar em meio a tantos advogados. E aí eu já queria que vocês complementassem, né, essas considerações deles e que a gente entrasse em uma outra esfera, que é o seguinte: boas práticas, que é importantíssimo a gente falar aqui, né? Como ter boas práticas na gestão da advocacia. Eu vou começar, mas... É muito importante isso que foi falado. Por favor. Pode falar? Pode falar, Tássia. Desculpa. Eu acho que é muito importante isso que foi falado, principalmente do início. De fato, a gente não tem acesso à gestão de escritório quando a gente está estagiando. Realmente, assim, eu vejo hoje, pelos meus estagiários, tem algumas coisas que eles não têm acesso mesmo. Acaba ficando muito na parte só jurídica. Eu lembro quando eu montei meu escritório e a primeira vez que acabou o papel higiênico, eu, gente do céu, acabou o papel higiênico. E é uma coisa tão assim, acabou o papel higiênico. Só que eu nunca vi que acabou o papel higiênico, porque o escritório nunca foi meu. Eu ia lá para digitalizar, para escrever a peça, para isso eu fiquei, meu Deus, tem que sair para comprar papel higiênico, e hoje a gente convive com isso. Então, sim, eu acho que a gente tem sim que estudar outras coisas, a gente tem que ter uma visão ampla. Alguém falou, as áreas, elas começam a crescer da necessidade do cliente. E aí é importante, eu acho que a gente tem que ter um olhar diferente. Às vezes eu posso estar falando de área, eu vou falar do trabalhista, que é a minha área, mas eu posso falar de área trabalhista, e dentro da área trabalhista criar um produto diferente, criar uma forma do serviço diferente, que eu entenda que aquele tipo de cliente vai ter. Isso é muito importante, ter essa visão ampliada. E aí, quando a gente vem falar, e as boas práticas?
Na minha visão, eu acho que eu sou um pouco ainda, tenho uma ideologia diferente, eu acredito muito no ser humano e eu acho que o mínimo é que nós, da advocacia, tenhamos boas práticas. Eu falo muito sobre a dignidade da pessoa humana, por exemplo. Para mim é inadmissível um advogado, uma advogada que não pratica a dignidade da pessoa humana, que não cumpre o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí, principalmente na advocacia, a gente tem, como o doutor Maurício falou, nós precisamos aprender a lidar com pessoas. Esse é o principal ponto, porque seja o nosso cliente ou o nosso parceiro, o nosso associado, o nosso empregado, o nosso estagiário, são pessoas. Se eu não souber lidar com as pessoas, não vale a pena nada. Não vale a pena o maior dinheiro que você possa ganhar no escritório, não vale a pena o maior reconhecimento que você possa ter. Eu preciso saber lidar com as pessoas. E aí diz muito sobre boa prática. Agora, diz doutora... muito sobre seguir... Oi? Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Deixa eu olhar para cá. A senhora está falando sobre essa questão da... A senhora, no começo da sua vida enquanto advogada, a senhora passou por muitos aprendizados e falando sobre muito cair e levantar, para onde a história, a senhora que é referência hoje também para os jovens advogados, a senhora teve muito cair e levantar para chegar onde a senhora está. E aí uma pergunta que está aqui para mim, esses ensinamentos que cotidianamente a senhora coloca, a senhora que também soube aqui nos bastidores que tem uma boa relação dentro do mundo digital, esses ensinamentos e esses preceitos que a senhora estabelece, são coisas que doeram muito na senhora para a senhora poder aprender e repassar? Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Eu acho que principalmente no início da minha carreira, primeiro o tanto de gente que vem apontar o dedo pra gente, né, que não vai dar certo, para que você quer fazer isso, o que você está fazendo aí. Eu lembro que na minha cidade, eu me formei em Brasília, mas eu mudei para Santos assim que eu me formei, e criaram um grupo de WhatsApp para falar que era um absurdo eu querer abrir o meu próprio escritório, eu querer atuar com tribunais superiores, quem eu pensava que era. Então, eu acho que falta muito, às vezes, e eu busco diariamente fazer isso. A gente tem empatia com o outro, principalmente com quem está começando, porque é muito difícil. Eu lembro quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu me desesperei, quantas vezes a conta não fecha, porque a gente tem que pagar a conta e a gente fala, qual conta eu vou pagar hoje? Alguma eu vou ter que deixar de pagar. No início, a gente escolhe qual é os juros menor. Então, assim, é muito difícil a advocacia, mas é muito gratificante. Porque não é só o ganhar dinheiro é muito legal, o ter reconhecimento é muito legal, mas você saber que você está sendo um instrumento para mudar a sociedade, acho que isso basta para a gente, acho que isso é o propósito de tudo, é isso que faz com que a gente acorde todos os dias. Então, eu tive muita dificuldade no meu início, mas quando a gente começa a se unir com pessoas, então, o meu papel, por exemplo, você citou, você tem um papel no digital, eu procuro nas redes sociais trazer, mostrar que, vai dar certo, estuda isso, eu fiz isso e deu certo, olha o que é isso, você poder trazer um conhecimento para as pessoas, você poder mostrar para as pessoas o que você fez e deu certo e aprender com as redes sociais, que elas estão aí para isso. Então, acho que nós precisamos, sim, como advogados, advogadas, como classe mesmo, se unir, porque aí não vai ter para ninguém na nossa classe, na nossa profissão. Eu ainda acredito que a advocacia vai ser conhecida pela profissão de profissionais mais unidos, e não como a gente é conhecido, como profissionais que estão sempre um querendo passar por cima do outro. Por favor, doutor Maurício, doutor Lucas. Doutor Lucas, doutor Maurício. Eu acho que Tássia foi muito feliz na conclusão agora, porque vai chegar um momento em que a gente vai superar aquela piadinha pronta de quando dois advogados se reúnem e um vira pro outro e fala, vamos tomar alguma coisa hoje, ou o outro pergunta de quem. Né? Agora eu vou dizer a você que não é do meu tempo essa piadinha, então... Essa é do tempo de Maurício. Essa é do tempo de Maurício, do pessoal lá de Matusalém. Pois é, mas Tássia falou a mais pura verdade. Você precisa ter um nível de engajamento com o seu negócio, que muitas vezes o engajamento é o empreendedorismo, é parte do empreendedorismo. Você não é advogado das 8 às 18, você é advogado 24 horas.
todos os dias da semana, porque a qualquer momento você pode se deparar com a necessidade de atender o seu cliente ou de algum novo cliente que venha a surgir. Então, dentro dessa ótica, você tem que trabalhar com responsabilidade. E aí vem uma coisa importantíssima, que vamos lá, você está começando o seu escritório, eu digo, Luiz, que é uma coisa muito interessante, você só tem uma experiência semelhante a montar o seu escritório quando você vai morar sozinho pela primeira vez. Que você passa a entender que por trás daquilo tudo que você tinha, que morava com seus pais, alguém que se preocupava com aquilo que fazia parte da casa, da conta de luz paga, da conta de telefone paga, da comida na mesa, é o mesmo processo de transformação, o mesmo processo, a mesma travessia você passa quando você abre o seu escritório, especialmente quando você sai de um escritório onde tudo isso já acontecia. Então você vai ter que entender que você é o responsável não só por trazer os recursos necessários para o escritório funcionar, você vai lá, vai buscar a receita, mas você também tem que se preocupar com que o escritório aconteça. E o escritório acontece no dia a dia, como o Tássia falou. É o papel higiênico que acaba, é o café que acaba, é a cadeira que estraga e você precisa decidir. Vou comprar que modelo, qual é o custo, qual é o meu orçamento para isso. E aí eu queria falar de uma coisa bem prática, Luiz, para advogado que está começando, essa questão de gestão. Faça orçamento. Não inicie o seu ano seguinte sem ter um orçamento. Procure ter como referência das suas despesas, por exemplo, sempre anualize os seus gastos, anualize as suas receitas, porque você vai ter uma visão num prazo um pouco maior. E aí você vai poder entender no meio do caminho e trace metas. Trace meta de novos clientes a cada 3 meses, porque na hora que você traça a meta, você diz, bom, eu quero a cada 3 meses ter pelo menos mais 10 novos clientes em determinada área, na área que você atua. Se você não tem essa meta, você fica de forma muito inconstante, sem saber por onde você está indo. E o trabalho da advocacia, ele é dia a dia. Então você tem que buscar incrementar as atividades do seu escritório, buscar incrementar a sua base de clientes e, por consequência, melhorar a sua receita todos os dias. Então, trace metas, analise despesas e receitas, orce quanto o seu escritório pretende arrecadar a cada ano, ou se quanto o seu escritório vai gastar a cada ano. Tenha cuidado com as margens, tá certo? Tem determinadas áreas de atuação da gente, que a gente sabe que tem margens menores, mas conheça o seu negócio, conheça a sua realidade financeira, conheça o seu nível de despesas, com o que você está gastando, porque você identifica onde é que o dinheiro está sendo mais bem empregado, onde é que o dinheiro é menos empregado, onde é que determinada área fatura mais, tem uma rentabilidade melhor ou não. E isso, por que eu estou dizendo isso agora? Porque o que o seu escritório será as bases, a cultura do seu escritório, quando ele estiver grande, do tamanho do escritório do Dr. Maurício Lee, vai depender muito do que você faz agora, quando você abre o seu escritório. É muito difícil você mudar a mentalidade da gerência, do tocar o negócio, quando você já está lá no meio da travessia. É muito mais difícil você fazer essa mudança de cultura. Então, cuide das despesas, se preocupe com as receitas e seja perseverante. Porque, no final das contas, a advocacia não são 100 metros rasos. A advocacia é maratona. E Lucas, isso que você está falando para mim é excepcional, porque assim, ele fala, você resume de uma forma muito boa a questão da gestão administrativa e financeira do seu escritório. Você precisa realmente traçar as metas. Eu vou dar um exemplo. Durante um tempo, nós tínhamos um tipo de advocacia em que, às vezes, a gente não tinha a ideia de que um cliente estava sugando os honorários de outro. Né? A gente não tinha divisão por cento de custo. Hoje, o nosso escritório e outros tantos escritórios têm essa gestão financeira por núcleo de atuação, por cliente até, os centros de custo por cliente. Né? Isso é muito importante, sim, porque faz com que a gente possa planejar, sem a gente ter esse background mesmo de uma gestão administrativa, uma gestão financeira, a gente não pode partir para o passo seguinte, que é planejar. Outro aspecto que eu acho muito importante, que a gente não tocou até agora, e que me lembrei muito de uma parábola do tubarão no tanque, não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecerem e der tempo, eu até conto aqui, mas que a gente fala exatamente da advocacia, o escritório da advocacia, o advogado, muitas vezes ele tem que se policiar para sair de uma zona de conforto. Muitas vezes a advocacia está funcionando bem, naquele momento especial, mas a advocacia cíclica.
Você planta, você colhe o que você planta hoje, você colhe daqui a 10 anos o que você está plantando hoje. Então, assim, você tem que estar sempre com o tubarão no tanque, fazendo com que você esteja em movimento, que você esteja pensando, que você esteja atuando, que você esteja empreendendo, que você esteja se planejando para quem você quer ser, né, Tássia? Daqui a 5 anos, 10 anos. Então, essa observação de sair da zona de conforto é muito válida. Se tiver tempo, eu vou lhe contar. Um dia desse eu lhe conto, Gana, essa parábola, que ela é muito interessante e eu uso sempre, sempre, sempre. Doutor Maurício, Gunner, deixa eu interromper um pouquinho, porque a gente tem só 6 minutinhos para finalizar aqui a nossa palestra. Eu quero deixar aqui o feedback para vocês que estão palestrando, de como é que está o chat, o pessoal parabenizando, falando das perfeitas colocações, das dicas preciosas. Sara, ela complementa, dizendo aqui, doutora Tássia, doutor Lucas, é nesse momento que o lado empreendedor deve falar mais alto e o advogado, a advogada deve estudar a fundo, né? Todas as técnicas de empreendedorismo jurídico. Tem uma colocação também aqui muito importante que me chamou a atenção da Laís. Ela diz o seguinte: a pandemia pode nos apresentar novos caminhos e é necessário estar atento, né, a essas crises que carregam também oportunidades. E aí, a partir disso, a gente pede aí para vocês trazerem aqui para nós as colocações finais. Vou começar com as damas. Doutora Tássia, suas considerações, por favor, para a gente finalizar esse painel. Eu estou amando ser a única mulher do painel, porque aí eu posso começar a falar. Bom, eu queria primeiramente agradecer muito e parabenizar a Jovem Advocacia Baiana. De fato, eu sempre falo para a Sarinha, para o doutor Hermes, que o que vocês fazem aí na Bahia repercute no país todo e nos beneficia como jovens advogados. Para finalizar aqui a minha fala, eu deixaria um conselho: estudem gestão, estudem sobre vendas, estudem sobre marketing, estudem sobre precificação, estudem sobre gestão de pessoas, estudem a biografia de empresários, além do direito. Nós precisamos ter essas estratégias. Comecem a ver séries, filmes que possam fomentar a criatividade de vocês. É o que tem me ajudado hoje, principalmente a pensar em novas possibilidades. Às vezes, o cliente ele chega no escritório com um problema e você acha que a solução é oferecer a ação X, mas, na verdade, você pode oferecer X, Y, Z, deixar ele ainda mais feliz e trazer ele ainda mais para perto de você. E, acima de tudo, pense que amanhã pode ser você. Tudo que você for fazer, pense que amanhã pode ser você. Na forma de tratar um cliente, pense que amanhã você pode ser o cliente. Na forma de tratar um advogado, pense que amanhã você pode ser esse advogado que tem dúvida, que às vezes não sabe o que fazer. Que nós possamos, de fato, ter empatia, que nós possamos, de fato, olhar para a advocacia com uma forma diferente. O Dr. Maurício falou, a advocacia é um negócio. É claro que nós temos regras específicas, é claro que a gente não pode mercantilizar, mas ela é um negócio, que ela seja um bom negócio para a gente. Hoje eu realizo os meus sonhos, os sonhos da minha família através da advocacia, e é esse meu desejo para todo mundo, que nós possamos dar certo na advocacia. Eu acredito que já deu certo. Às vezes demora um pouquinho, às vezes a gente vai chorar e tá certo, eu sou chorona, então tem dia que eu chego em casa, deito no travesseiro, choro e falo, meu Deus, eu vou largar tudo, eu não quero. No outro dia eu lembro que eu tenho boleto para pagar, eu tenho um sonho para realizar e a gente volta e tá tudo bem. Mas me coloco também aqui à disposição, quem precisar de mim, estou à disposição, minha área de atuação é a área trabalhista, então qualquer dúvida na área trabalhista, contem comigo, que nós possamos realmente unir forças. Queria muito agradecer Sarinha, Hermes e principalmente Dr. Lucas e Dr. Maurício, que me deixaram tão à vontade no painel. Confesso que quando eu vi os nomes eu fiquei muito nervosa, eu falei, por que a Sara fez isso comigo? Logo com eles, eu admiro muito vocês, eu já conheci o trabalho de vocês, então queria muito agradecer como mulher, como jovem advogada, foi muito importante para mim a recepção de vocês, principalmente a espera de vocês em saber a minha opinião para o roteiro do painel. Então, me senti muito honrada como advogada, muito honrada como jovem advogada. Muito obrigada mesmo, vocês não fazem ideia de como foi importante para a minha profissão e para me sentir tão bem aqui nesse painel. Então, o que vocês precisarem, fico também à disposição de vocês. Vamos, na sequência, ouvir agora o doutor Lucas com suas considerações. Doutor, por favor. Obrigado, Milena. Eu queria parabenizar
a OAB Jovem. Eu acho que o trabalho que a OAB Jovem tem feito, não apenas na gestão de Sara, que Sara é um dínamo, Sara é um furacão, mas ela traz consigo tudo aquilo que foi feito por Hermes e antes por Luiz Gabriel, e que mudaram a cara de como a advocacia, a jovem advocacia é tratada, é encarada e, mais especialmente ainda, valorizada. Eu queria dizer para quem está começando uma coisa: pense grande, sonhe alto e faça o que for preciso para chegar lá, com ética, com responsabilidade, com seriedade, e viva a sua advocacia todos os dias. Tenha certeza que se você se mantiver nessa linha, você será exitoso, você será reconhecido. Se preocupe em entregar aquilo que o seu cliente precisa e mais um pouco, como Tássia falou. Não pense só na questão imediata. Pense no que é que você pode... parafraseando John Kennedy, não pense apenas, e fazendo adaptação, não pense apenas naquilo que você pode fazer para o seu cliente hoje, mas sim naquilo que você pode fazer para o seu cliente também amanhã. Fiz essa adaptação aqui, me permitir essa licença poética. E dizer que para mim é um prazer estar aqui na companhia de Luiz Gunning, uma sumidade da nossa Bahia, uma pessoa que todo mundo conhece, e ainda está aqui ombreando com meu amigo Maurício Lee, que é uma pessoa fantástica, uma referência na advocacia, um homem de um caráter e de uma integridade absurdas, e Tássia também, que é uma referência. Nos conhecemos em outro evento da Advocacia Jovem. Sigo Tássia no Instagram, e eu recomendo que todos também sigam Tássia no Instagram, porque todo dia tem uma nova lição, todo dia tem um novo exemplo e uma nova dica do dia a dia. E aí, se agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço, e dizer que sempre estaria à disposição quando for convocado. Milena, eu vou terminar por aqui e eu vou terminar com o Dr. Maurício Lee. Eu só quero mais uma vez agradecer. Aberto o meu microfone? Tá sim. Só mais uma vez agradecer. Eu só tenho um detalhe a te dizer, Dr. Lucas. Eu vou ter que parar de ser advogado porque essa maratona eu não consigo fazer. Com esse meu peso aqui vai ser um pouco complicado, Dr. Maurício Lee. Eu quero agradecer a presença do senhor, o senhor que é secretário adjunto geral aqui da nossa OAB Bahia. Muito obrigado por sua presença. Espero poder estar com o senhor em outros eventos também e a poder acompanhar suas considerações finais, por favor. Gunning, eu que agradeço a você, Luiz Gunning, a Milena Barreto, por todo esse carinho que tem com a nossa valorosa OAB, dizer que esses eventos da Jovem Advocacia, eles me revigoram, apesar de um pouco mais velho, com um pouco mais tempo de formado, mas eu me sinto um jovem advogado ainda. Eu acho que isso que me faz ter impulso para querer mais, ter impulso para seguir, e esses eventos da Jovem Advocacia, de fato, eles nos trazem muita força, muita coragem, muito assunto interessante. Então, eu agradeço a vocês. Dizer Tássia Prado, que o prazer foi todo meu. Assim, o fato de ser um pouquinho mais velho não nos torna melhores do que ninguém. E essa empatia é necessária em todas as relações, sim. Saiba que a gente aqui na Bahia tem uma admiração muito grande por você e pela repercussão que você já é, a realidade que você já é na profissão. Lucas Biondi, um amigo querido de muitos anos, que eu tenho um prazer de tê-lo também no Conselho da OAB, sempre de uma forma muito ponderada, de uma forma muito correta. Mas eu não poderia deixar de finalizar a minha fala com alguns agradecimentos especiais. Primeiro, agradecer a minha diretoria da OAB, ao meu presidente Fabrício, minha vice-presidente Ana Patrícia, a Marilda, e um agradecimento especial ao nosso tesoureiro, o pai do Antônio, o Hermes Hilarião, um querido amigo que a vida tem nos proporcionado uma amizade crescente, tanto pessoalmente como uma admiração profissional. Agradecer também a toda a diretoria do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, Sara Barros, Lucas, Manuela Iglesias, Leonardo, Maílson, por todo o carinho de sempre. É engraçado porque, assim, na gestão anterior, que eu estava tesoureiro da Caixa de Assistência, eu disse a eles, o que vocês me chamarem, o que for da Jovem Advocacia, eu estarei presente, e é um compromisso que eu faço até o último dia da minha gestão. Quero agradecer também, Gunning, a toda a equipe técnica. Eu estive aí no dia da abertura, estarei aí daqui a alguns minutos no estúdio, e sei que para que tudo isso aconteça, é muito necessária a participação de todos as pessoas que estão trabalhando, essa equipe técnica
não só a equipe contratada, mas também todo o corpo de colaboradores da OAB, que são eles que fazem a OAB. Então, dizer que nós tivemos um recorde de participação, nós já temos mais de 8 mil inscritos no Congresso, no segundo Congresso online. Isso é um motivo de muito orgulho para a OAB Bahia, e certamente esse é um evento que não é só da Bahia, é um evento do Brasil, né? E, por fim, eu queria também mandar um beijo para minha filha, Beatriz Lee, ela que entrou em Direito agora, primeiro semestre, já está cursando. É o primeiro evento oficial dela, digamos assim, na área, né? E vou terminar, Ganem, já com uma fala do Fernando Pessoa, que sempre me marca muito e diz tudo a ver com o que nós conversamos aqui hoje. Então, ele diz assim: depois de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Que todos possamos nos encontrar no futuro, em outros eventos, pessoalmente, e que possamos tornar a vida um pouco mais fácil depois dessa pandemia. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Que maravilha, nós que agradecemos, e as palavras de agradecimento para cada um de vocês que palestraram nesse painel vem da Karine. Ela fala o seguinte: quanto incentivo para a jovem advocacia. Parabéns aos palestrantes, encantada com cada palavra de estímulo e reflexão. É com ela que a gente finaliza esse painel, agradecendo a todos vocês que participaram com a gente. A gente vai para um próximo intervalo agora. Apresenta o card ao pessoal de quem estará aqui com a gente no painel 2 e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos só organizar a sala e trazer nossos próximos palestrantes. Fica aí.